Está a palavra o engenheiro António Martins, doutor, da Universidade de Delft, em Biotecnologia Ambiental, também com uma pós-graduação em Tecnologia de Gestão da Água. Ao longo da sua atividade profissional, foi responsável pela execução e verificação técnica de vários projetos de sistemas de tratamento de efluentes, pelo controle processual de hectares, por projetos de investigação e desenvolvimento, por ações de formação nas vertentes de água e resíduos, envolvendo empresas nacionais e internacionais, universidades e outras instituições de índole técnico-científico. Trabalha na área de engenharia, de processo e de projetos de investigação, desenvolvimento e inovação das águas do Algarve. Vou iniciar então esta apresentação e vou-vos convidar a viajar um pouco pelas atividades e pelos projetos de investigação, desenvolvimento e inovação que temos desenvolvido na empresa. A apresentação, enfim, tem uma estrutura muito simples, uma pequena introdução, descreverei alguns projetos e terminarei com algumas notas finais e também alguns desafios. Somos uma entidade em alta, abastecimento, saneamento. Estamos numa região que tem uma população residente da ordem dos 500 mil habitantes, população esta que aumenta 2 meses ao ano, para aproximadamente o dobro. Temos grandes desafios face à zona que temos, face à atividade turística que esta região tem. Portanto, temos de ter uma atuação, enfim, com um elevado rigor técnico, económico, ambiental e social. Portanto, nesta perspectiva, projetos de inovação são uma necessidade para podermos aumentar, no fundo, o valor da empresa. Olhando para o sistema de água, claramente que distinguimos aqui 3 períodos. Um período prévio a 2007, em que focámos muito nos aspectos de quantidade e qualidade da água, seguido entre 2007 e 2013 de uma área ou de um período em que o desempenho operacional era o enfoque. Finalmente, num período mais recente, olhamos mais para os modelos e para prever aquilo que vai acontecer, para nos podermos antecipar. Vamos agora apresentar alguns destes projetos relevantes na empresa. É uma pequena suma, um pequeno sumário. Por volta de 2003 tínhamos a Origem d'Água. A Origem d'Água era a Albufeira do Funcho, que tinha enormes problemas em termos de qualidade de água. Tivemos que recorrer a um parceiro, a Universidade do Algarve, para nos apoiar na definição de estratégias de atuação a este nível. Portanto, foram feitos vários ensaios, foram dados enormes contributos para podermos melhorar a qualidade que nós tínhamos no tratamento. É um exemplo de uma inovação aberta em que procuramos as instituições e, portanto, para resolver os nossos problemas, para apoiar na resolução dos nossos problemas em conjunto, obviamente. Outro marco histórico, por volta do ano 2007, foi a implementação do Plano de Segurança da Água e da certificação do produto água para consumo humano. Foi, digamos, é um aspecto completamente inovador e único à escala mundial. Já foi aqui falado ontem, numa sessão, portanto eu não vou aqui alongar neste aspecto, porque não vale a pena estarmos aqui a repetir. O aspecto muito importante é que isto permitiu-nos ter uma visão, uma abordagem muito mais holística, integradora de todos estes aspectos relacionados com a identificação dos perigos, a avaliação de riscos, pontos críticos e por aí fora. Este processo de certificação permitiu-nos catapultar para outros projetos. Conseguimos participar em outros projetos europeus, este é um exemplo, Safe Water. No final da ação anterior pudemos ver um filme, ou pelo menos foi exibido um filme, que retratava este projeto. Este projeto possibilitou-nos a instalação de sensores inovadores, de integrar esta informação e, portanto, podermos gerir muito melhor os eventos que ocorriam. Além de que, com a ponte para a modelação matemática, já temos aqui o capítulo da prevenção. E agora, regressando um bocadinho para trás, quando falamos em desempenho operacional, a energia é um must. Tem que ser avaliada. Nós estamos num setor em que esta componente representa cerca de 50% a 60% dos custos diretos operacionais. Portanto, pequenos incrementos que façamos aqui é muito vantajoso para qualquer entidade gestora.
Uma das primeiras medidas que implementámos foi olharmos para as nossas estações elevatórias, para a eficiência das mesmas, para a eficiência dos grupos elevatórios e verificarmos o que é que poderíamos fazer para termos retorno, mais-valias do ponto de vista quer hidráulico, aumentando a respectiva eficiência, quer energética. E, portanto, fizemos um revestimento recorrente a material metal ou cerâmico que nos permitiram poupanças consideráveis. Portanto, estamos a falar aqui de intervenções no chamado Nexus Água-Energia. Olhámos também para os elevatórios, programámos o funcionamento dos grupos para funcionar nas zonas em que o consumo específico era menor e, com base num conjunto de informação da operação, associada à capacidade dos reservatórios, associada aos níveis de enchimento dos mesmos, associada ao histórico dos consumos da água que estava a ser fornecida e que estava a ser distribuída, implementámos melhorias na telegestão com vista à implementação de formas de comando automatizadas. O passo a seguir, e este é um exemplo de uma inovação incremental, é ir mais além, mas aproveitar aquilo que foi feito, porque isto tudo tem um caminho que deve ser percorrido. O passo a seguir é criar uma plataforma de gestão que incorpore toda esta informação e que tenha modelos a correr por trás, possa receber essa informação e possa, digamos, online, em cima do acontecimento, transmitir informação muito mais real e com capacidade de prevenção para se poder atuar na hora e na gestão das infraestruturas e, com isso, termos poupanças a vários níveis, a nível de sermos mais eficientes, a nível dos consumos de energia e, consequentemente, das emissões dos gases com efeito de estufa e a nível das perdas de água, por exemplo. Este projeto é liderado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade e vocês podem ver aí em baixo os vários parceiros que estão envolvidos. Portanto, procuramos sempre que possível trabalhar com outros parceiros, portanto, nós não temos capacidade de fazer tudo, ninguém tem essa capacidade e, portanto, há aqui buscar sinergias aos diversos players do mercado. Não podia deixar de focar aqui as centrais fotovoltaicas que foram implementadas em duas das nossas ETAs, que nos possibilitaram poupanças energéticas da ordem dos 25% na ETA Tavira e na ETA de Alcantarilha, penso que por volta de 8% a 10%. O que elas trouxeram também de novo foi uma mudança de paradigma da forma como nós operávamos a instalação, ou as instalações. Começámos a utilizar esta energia quando ela estava disponível nos períodos em que o tarifário era mais oneroso. E, portanto, isto houve aqui uma mudança da forma como estávamos a operar, uma mudança interna. Olhamos para a previsão, mas nunca descuramos os aspectos qualitativos. Tivemos lá em conta no passado em alguns projetos, mas eles estão omnipresentes na nossa atividade. Mas, com o evoluir da ciência e evolução, por exemplo, dos métodos de detecção, dos métodos analíticos, portanto, diminuição dos níveis de detecção e de quantificação, nós olhamos também para a eventual presença de alguns contaminantes emergentes, como sejam compostos farmacêuticos, pesticidas, nas origens de águas. Felizmente não foi verificado este projeto, portanto este projeto caracterizou-se na fonte de água que provinha da barragem de Odloca. No entanto, fizemos os ensaios de tratamento, recorrendo a sistemas híbridos de absorção com carvão ativado em pó e microfiltração. Realmente os resultados foram muito bons, muito animadores. Há cerca de uma, 2 semanas, tivemos a informação que este projeto, o projeto IMEM, que foi financiado no âmbito do programa LIFE, Environmental Nature, foi considerado o melhor projeto LIFE neste capítulo. E, portanto, irá receber o seu prémio, alguns em maio, pela Comissão Europeia. Abastecimento de água, passamos agora um pouco para o saneamento. Passamos agora para o saneamento de águas residuais e, portanto, vamos olhar para a arquitetura do nosso sistema nessa sequência. Portanto, primeiro o sistema de transporte, o sistema elevatório, seguido da ETA ou da fábrica de água, como queiramos chamar, a interface com o meio, o setor e irei focar também, irei falar um bocadinho sobre um aspecto específico a nível da reutilização. Um dos problemas que as entidades todas têm são as afluências indevidas. Quer elas sejam efluentes pluviais, quer sejam efluentes industriais, quer sejam, por exemplo, água salgada. Ninguém quer saber isto. A água salgada causa-nos muitos transtornos e é um problema que persiste e, enfim, reflete das alterações ou oscilações climáticas, como queiramos chamar. Nota-se que o problema tem tendência para aumentar ao longo do tempo.
se não forem tomadas as medidas adequadas. O que nós temos vindo a desenvolver, logo na origem, é implementar métodos de monitorização que, no fundo, nos permitam quantificar a magnitude do problema e saber a origem, onde é que ele está. E, portanto, estes ensaios de monitorização têm sido feitos conjuntamente com os nossos clientes e nossos acionistas, com os municípios, na tentativa de arranjarmos soluções conjuntas para minimizar esta situação. Por vezes não é preciso atuar na fonte. E não podemos ficar de braços traçados, obviamente, porque temos ali um problema. É a nível de problemas que podem ocorrer a nível da saúde pública, dos trabalhadores que trabalham nestas infraestruturas, é a nível dos fenómenos de corrosão, é a nível da afetação do próprio processo biológico de tratamento nas hectares com alteração da densidade das lamas, é a nível da afetação que pode ter a nível da digestão anaeróbia das lamas com a menor eficiência da produção, portanto, de metano. Uma das formas de minimizar este problema é adicionar, reagentes químicos. Portanto, nós estamos aqui em contacto com empresas para verificarmos, qual é que será o reagente mais adequado, em que condições, como é que o podemos controlar mais eficientemente para podermos utilizar o menor consumo possível e com maior eficiência para aquilo que se pretende. Lamas ativadas. Lamas ativadas, isto já tem mais de 100 anos. É um processo que tem mais de 100 anos. Continua a ser o processo mais implementado para tratar efluentes urbanos, com algumas variantes. Os MBRs são um exemplo, o Nereda é outro. Podemos implementar, abordagens de controle do sistema que nos permitem melhorar a sua eficiência. Esse é um dos campos que não está aqui focado. Controladores, utilizar diferentes sondas que não as clássicas de oxigênio e de redox. Podemos ir para as sondas de azoto amonical e de nitratos, por exemplo. Mas temos uma ferramenta muito poderosa, que também poderá ser utilizada. No início é complexa, mas se não for utilizada, nunca passaremos esta fase. Há que torná-la mais simples. Porque ela dá-nos informação sobre diferentes cenários que podemos ter de operação, diferentes estratégias de otimização que podemos implementar e, portanto, temos aqui uma visão de previsão. Claro que mais tarde vamos verificar se realmente é assim, mas utilizando os modelos e calibrando-os, vamos ter maior segurança na sua utilização. Aqui tivemos projetos conjuntos com universidades, em que trabalhadores da empresa desenvolveram os seus trabalhos de mestrado neste tema e em que fizeram os seus estudos de caso em hectares da empresa. Neste momento, há a ocorrer também uma tese de doutoramento, mas essa é feita por um aluno externo da Faculdade de Ciência e Tecnologia, a nível da remoção biológica de fósforo, mas em que o estudo de caso vai ser uma das nossas hectares. Hectares, fábricas de água, passamos agora para o meio setor e para a verificação, a avaliação do efeito que uma determinada descarga pode ter nesse meio setor. Olhamos para a sua dispersão. Qual é que é o efeito no meio setor pelo facto de estarmos a descarregar um efluente que tem uma determinada qualidade, que pode ser menor, um fator 2, um fator 3, ou ao contrário? Qual é que será o impacto se nós, por qualquer motivo, tivermos que parar um elevatório por seja uma intervenção urgente? E que elevatório é que paramos? Estamos 3, 4, 5, 6, 7 elevatórios em montante. Este tipo de ferramenta pode nos ajudar a dar pistas com maior segurança sobre como devemos atuar. A Universidade do Algarve tem sido um parceiro já desde longa data, desde 2004, e neste momento estamos a desenvolver também uma tese de mestrado. Um trabalhador desta casa está a desenvolver essa tese de mestrado e com resultados muito positivos, tendo o trabalho sido apresentado quer em conferências nacionais, quer internacionais. Não podia deixar de falar da reutilização, ou da utilização de águas residuais tratadas. É um tema que começámos aqui eu comecei a participar disto por volta de 2004, quando entrei na empresa já o tema estava a ser abordado, desde 2002, 2003, e entre o período que mediou esta data até 2009, 2010, foram realizados inúmeros estudos. Eu aqui apenas vou focar neste porque tem a ver com parcerias que são estabelecidas, neste caso com uma empresa que disponibilizou um piloto com vários processos e operações unitárias e, portanto, que nós, entidade gestora, podemos verificar, podemos avaliar, podemos medir qual a sua eficiência, só recorrendo a processos de coagulação, só de filtração, se podemos utilizar ozono, que consequência é que isso traz, em função da qualidade do efluente que está à entrada da instalação piloto. Portanto, fizemos esses ensaios, medimos muitos parâmetros. Nesta altura não medimos alguns dos contaminantes que hoje em dia se fala, não é? A questão dos pesticidas e a questão dos farmacêuticos.
mas produzimos muitos resultados, especialmente eles foram apresentados, foram muito positivos e foram apresentados em diversos congressos, workshops, seminários, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Portanto, não é pela falta de tecnologia, com certeza, que este projeto que a utilização não é apresentada em larga escala. A tecnologia existe e ela pode ser aplicável, e há diferentes tipos de tecnologia, obviamente, direcionadas para a qualidade que se quer ter do produto. Portanto, não é por aqui. Esta imagem deixo à vossa consideração. É um relatório muito recente da ONU e cujo tema é águas residuais do recurso explorável. Penso que não é preciso dizer mais nada. Agora, temos alguns projetos a decorrer. 3 deles são projetos do programa Interreg. Temos o Interreg Pré-d'Água, cujo objetivo é olhar para o nosso sistema a montante. Isto é sobretudo crítico para hectares que recebem alguma componente industrial e, portanto, avaliarmos como é que no nosso pré-tratamento, nas nossas instalações, nós podemos melhorar a remoção, em princípio, de sólidos e de matéria orgânica. E aqui estamos muito focados na questão de testarmos, à escala piloto, a utilização de digestão anaeróbia a frio, diretamente no efluente bruto. Outro projeto é o projeto IDIACO, cujo coordenador é o Juan Salas, do CENTA, e que visa a aplicação de tecnologia inovadora para os pequenos aglomerados populacionais. Penso que durante a sua palestra ele irá falar sobre isto. Depois olhamos também para a componente das lamas, projeto Seca-Sol, como o nome indica, seca-sol, não é? Seca ao sol, cujo objetivo é secar e desidratar lamas, é aproveitar a fonte de energia que nós temos, natural e gratuita, vinda do sol. O que pretendemos implementar aqui, enfim, uma escala real, mas numa etapa pequena, é um sistema de desidratação recorrendo a leitos de macrófitas. É algo que nós não temos e que vamos implementar. Outros parceiros, e em conjunto connosco, vamos olhar também, obviamente, para a questão da secagem solar, a sua aplicação a uma escala maior, hectares de maiores dimensões, bem como a secagem solar concentrada, que é uma nova tecnologia que está agora a ser desenvolvida. A nível das águas residuais, temos também como parceiro o NEC e outros, no âmbito do projeto Life Impetus, em que olhamos para a hectare e vemos o que é que ela é capaz de remover a nível de um conjunto grande de compostos farmacêuticos. Manipulando alguns parâmetros de funcionamento, oxigênio dissolvido, afinidade de lamas, existe alguma alteração? Não existe. Esta é uma parte do projeto. Outra parte do projeto é utilizarmos coagulantes, floculantes, carvão ativado, e verificarmos, no fundo, o que é que eles provocam a nível da remoção, a nível do aumento, espera-se, do aumento da eficiência de remoção destes compostos. Portanto, olhamos para essa componente, bem como para a sua eventual bioacumulação no meio setor. Uma colega nossa está a desenvolver uma tese de mestrado, também trabalhadora de Águas do Algarve, que visa a aplicação de uma zona úmida a jusante de um hectare, que permita recarregar, digamos, aquele aquífero livre superficial. Portanto, aqui o conceito é um hectare, tem obviamente o efluente tem alguma oscilação ao longo do tempo, e o que nós pretendemos criar aqui é uma zona natural, e em vez de estarmos a investir a montante na instalação, num sistema intensivo, consumidor de recursos, consumidor de energia, é aproveitar aquilo que temos a jusante, concebermos ali uma zona tampão que promova o tratamento adicional e a infiltração, minimizando o máximo possível o escoamento à superfície, na linha d'água. É um conceito que os nórdicos utilizam muito, que é o conceito de zero discharge, o máximo possível tamponar e infiltrar, ou, enfim, os holandeses também utilizam, chamam-lhe o efeito harmónico, que é o efeito tampão, capacidade de tratamento do meio setor, por forma a que quando o efluente seja descarregado na linha d'água, já tenha muito menos nutrientes. Temos outro grande projeto em curso e estamos a vivê-lo aqui neste momento. As oficinas técnicas foram um grande desafio. Trouxemos a comunidade escolar enfim, a este encontro, a estes desafios da água, e é com enorme surpresa que vemos a enorme adesão que isto teve, por parte de todos os miúdos. Eles serão o futuro da amanhã e, portanto, é muito importante que eles sejam sensibilizados para estes problemas relacionados com a água, com o seu uso, com a eficiência da sua utilização. Trouxemos, esta é uma parte, não é? Porque
o objetivo será continuar com isto, ou num evento, enfim, deste tipo, ou irmos de encontro às escolas e podermos transmitir algumas das coisas, algumas das atividades que aqui foram apresentadas. Algumas notas finais, e algumas delas para jeito também de reflexão. Procurei transmitir-vos alguns projetos em que claramente mostramos a cooperação que temos com as entidades, com os players, com os stakeholders. Exemplos de inovação aberta. Muitos projetos são encadeados, são pequenas coisas que se ganham com cada um, mas no seu conjunto eles vão-nos permitir inovar e vão-nos permitir melhorar muito os nossos processos. Exemplos de inovação incremental. Os nossos sistemas são autênticos laboratórios de água. São autênticos ecossistemas de inovação. Mas, um grande desafio é como é que nós envolvemos as pessoas, os trabalhadores. Como é que eles podem, ter um tempinho também para pensarem e para inovarem e para transmitir esse seu conhecimento, esse know-how. O evento aqui, Desafios da Água, também de alguma forma responde a isto. As pessoas estão a participar, estão integradas e estão a transmitir tudo aquilo que sabem aos mais pequenos. E foram eles que fizeram as oficinas técnicas. Não descurando o trabalho que é feito no dia-a-dia, obviamente. Perante a comunidade, temos aqui várias pessoas vindas de fora, temos os professores, temos as escolas, e penso que isso também é reflexo deste evento. Há que continuar. Todos os processos, todos os aspectos relacionados com a inovação tecnológica a nível de controladores, telegestão, processos de tratamento, energia, lamas, reutilização, a questão, obviamente, da desinfecção e dos custos que estão associados à procura de tecnologia alternativa, são aspectos que estão sempre na ordem do dia. E, portanto, temos de ter sempre em atenção aquilo que existe no mercado e aquilo que podemos utilizar. Não podemos parar. Os modelos de previsão para apoiar a decisão estão disponíveis e têm que ser utilizados. Durante muitos anos, foi uma ferramenta que nós, a nível nacional, penso que pouco utilizamos e há que investir mais neste aspecto, para ser muito importante. Tecnologias de informação e comunicação. A tendência é para eu, daqui a algum tempo, ter aqui no meu smartphone, saber exatamente qual é a qualidade da água que me está a chegar aqui, nesta zona habitacional. Qual é a qualidade da água que está a ser descarregada continuamente por aquela hectare. E se eu tenho um modelo que pode prever a dispersão da pluma, qual é a qualidade da água que eu tenho na praia? Que impacto é que poderá ter? Eu devo ter essa informação. O público em geral vai ter essa informação. Isto tudo pressupõe que haja procura de investimentos, que haja networking, que é isso também que nós estamos aqui a fazer. Estes projetos que aqui apresentei ao longo destes anos, alguns dos projetos, obviamente, que foram um contributo dos diversos setores da empresa. Coube a eles realizar o trabalho ao longo deste tempo e, portanto, através deles, criar valor para a empresa, e valor para todos nós e para a região em que nos inserimos. E, portanto, termino a minha apresentação agradecendo a vossa presença. Muito obrigado. Obrigado, António. Muitos parabéns. Excelente. Foi uma bela viagem. Se me permites fazer a nota final, eu gostava de destacar o papel das Águas do Algarve na inovação em Portugal. Não se faz inovação sem a empresa ter um DNA de inovação. E as Águas do Algarve têm um DNA de inovação. Não se faz inovação sem termos pessoas com DNA de inovação. E as pessoas das Águas do Algarve têm DNA de inovação. Pioneiros em projetos europeus, pioneiros no PSS, no PSA da água, pioneiros na certificação da água alimentar, pioneiros na eficiência energética ao nível de solar e de revestimento de bombas em sistemas de abastecimento, pioneiros na mini-hídrica, pioneiros na reutilização e pioneiros nas oficinas técnicas. Muitos parabéns. Passava a palavra uma pessoa que toda a gente conhece, não é uma referência no nosso setor, uma referência internacional, Dr. Jamel Batista, engenheiro civil especializado, engenharia sanitária, investigador, coordenador do LEC, coordenador do Lisbon International Center of Water, o LISWater, presidente do Conselho Estratégico da PPA e comissário de Portugal ao 8º Fórum Mundial da Água 2018 em Brasília.
Foi membro do Conselho de Administração do Conselho Estratégico de IWA, presidente da ERSAR 2013-2015, responsável pelo Departamento de Hidráulica de 1990-2000 e pelo Núcleo de Hidráulica Sanitária de 1980-89 do UNEC, diretor da revista Ambiente 21. Foi distinguido como IWA Award for Outstanding Contribution to Water Management and Service. You have the floor, Mr. Jaime Batista. Muito obrigado, com muito prazer que aqui estou. Eu fui investigador durante muitos anos, depois deixei essa atividade durante década e meia e agora regresso com gosto a esta atividade e vou-vos dar um pouco a minha visão do que é ou deve ser inovação no setor da água em Portugal. Enfim, uma pergunta óbvia, porque é que é necessária, todos nós sabemos que é necessária, mas efetivamente ela é necessária porque o conhecimento de base evolui constantemente. Quando falamos de química, física, de biologia, de economia, há desenvolvimentos permanentes e, obviamente, o setor tem que os absorver. As tecnologias desenvolvem-se e o setor tem que absorver isso para se tornar mais eficaz, para se tornar mais eficiente, ou seja, melhores serviços a mais baixos preços. Mas também enfrenta muitos novos desafios. As alterações climáticas que aqui ouvimos de manhã são um exemplo emblemático, mas há muitos outros, novos contaminantes, enfim, tantos novos desafios que se colocam neste setor. E, naturalmente, há um interesse estratégico do país de ser tendencialmente autossuficiente nestes aspectos, no conhecimento, na inovação e não depender totalmente de terceiros. Ora bom, tipos de investigação, tradicionalmente fala-se da investigação fundamental que deve estar centrada nas universidades, a investigação aplicada nos centros de investigação e desenvolvimento das empresas. A questão é que esta ligação destas três componentes nem sempre se dá de forma como seria desejável, de os resultados da investigação fundamental serem depois utilizados na investigação aplicada e depois passarem para o desenvolvimento. Essa dificuldade traduz, por exemplo, no baixíssimo número de patentes que temos neste setor. Já pensaram porquê que temos tão poucas patentes? Por outro lado, também tem uma dificuldade típica, histórica, que é a investigação e os investigadores trabalharem em ciclos, em áreas fechadas, com muita pouca interação com outras disciplinas. Eu faço investigação tecnológica, não falo com os economistas, não falo com os juristas, não falo com os cientistas sociais e vice-versa. Uma outra questão é, então, e que prioridades temos nós na água? Eu diria que há muitas formas de ver o assunto, mas uma forma racional de ver é pensar no que são as nossas sociedades, mas também pensar no que são as sociedades no mundo, aliás, na lógica de queremos ter uma intervenção para além dos limites do nosso território. Eu usei aqui a reflexão mais recente que existe em termos internacionais, que eu saiba, que foi feita no quadro do Fórum Mundial da Água, que se vai realizar em Brasília dentro de 3 semanas. A primeira fase de preparação do Fórum, já lá vão 2 anos, foi identificar o que é que seriam as grandes prioridades da água no mundo. E um grupo muito alargado de pessoas vieram dizer, bom, o que é importante é desenvolver conhecimento na área do clima e da água, a questão do risco, a questão da incerteza, a questão das medidas de adaptação, a questão das medidas de mitigação, a questão da ligação da ciência e a gestão da água. E na questão do people, que quer dizer na prática água e saneamento e saúde, é preciso continuar a investir nas questões da água, segura para todos, na questão do saneamento, nas questões da saúde pública ligada à água. E nas questões de desenvolvimento, é preciso pensar na água em termos de alimentos e energia. É preciso criar uma nova filosofia de gestão responsável destas questões. É preciso gerir melhor e de forma mais eficiente as águas especiais e subterrâneas. É preciso continuar a pensar em infraestruturas para tudo isto. Mas na parte das cidades há novidades. A água e as cidades tornou-se hoje uma prioridade. A economia circular é hoje, fundamental, equacionar, pensar como é que a abordamos. E a questão que aqui foi falada também ontem, tratamento e reutilização, obviamente que sim. A questão dos ecossistemas
como restaurar os ecossistemas, nomeadamente os europeus, que em boa parte foram, digamos, alterados pelo homem de forma dramática e canalizados, em muitos casos, portanto, como recuperar esses ecossistemas, a engenharia associada a isso, a questão do solo e da água, a questão de garantir que a água é preservada desde a sua nascente até ao mar, e as questões financeiras, instrumentos para investimentos inovadores, financiamento para investimentos inovadores, financiamento para os enormes investimentos que têm que ser feitos para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o financiamento de atividades, nomeadamente empresariais, amigas da água. Mas também o sharing, como é que nós envolvemos os parceiros, como é que partilhamos boas práticas, como é que envolvemos todos, públicos, privados, sociedade civil, etc. Como é que incluímos aqui componentes culturais, de justiça, de equidade nas questões da água. E como é que melhoramos a capacitação do setor? A educação, capacity building, a permuta de conhecimento tecnológico, a ciência e a tecnologia, as tecnologias de comunicação, a cooperação internacional e, ainda, finalmente, a governança. Como é que desenvolvemos melhores modelos de governança, nomeadamente em termos de gestão de recursos hídricos? Como é que gerimos melhor a questão dos conflitos crescentes sobre a água, e nomeadamente quando são bacias internacionais? E como é que melhoramos as decisões políticas e a participação de todos neste setor? Isto é o que disse um grupo de especialistas sobre as grandes prioridades, e isto é o que vai ser discutido em Brasília. Se repararam, são 9 grandes temas, são 32 tópicos que eu aqui descrevi, e não vou descrever os 140 títulos de sessões que vão lá decorrer. E aí está tudo o que é, em termos internacionais, considerado prioridade. Mas depois temos que fazer um exercício que é dizer, tudo bem, mas então, e mais próximo de nós, para a Europa. E para a Europa, nós, Portugal, porque somos responsáveis pelo dossiê Europa neste fórum, fizemos um survey, convidámos 254 entidades de toda a Europa a dialogar connosco para percebermos o que eram as prioridades, se aquelas são, em termos internacionais, da Europa são as mesmas, e por que ordem, e o que é mais importante. Eu não vou entrar em pormenores, isto está tudo disponível e poderão consultá-lo dentro de dias. Mas a Europa acha que tem prioridades que, naturalmente, são diferentes de prioridades de outros continentes. E, portanto, elencou as suas prioridades, e isso significa um sinal forte para a necessidade de inovação nessas áreas. E dentro da Europa é tudo igual? Obviamente que não. A Europa do Norte é diferente do Sul, a Europa Ocidental é diferente da Europa de Leste, e, portanto, fizemos também, juntamente com esses nossos parceiros, 52 países, 200 e tal entidades, um levantamento das prioridades. Também não vou aqui entrar em pormenor, o objetivo não é esse, tudo isso está disponível dentro de dias, como digo, num relatório que produzimos sobre a água na Europa, e cada região identifica as suas prioridades. Obviamente, a água e o saneamento, naquilo que é mais convencional, já não é uma prioridade em países evoluídos da Europa, mas é na Europa do Leste, por exemplo, e por aí fora. Portanto, temos que perceber isso e temos que, obviamente, depois finalizar sabendo o que é que para nós, Portugal, nos interessa priorizar relativamente à água. Quando falamos de produção de inovação, há um produtor e há utilizadores. E há aqui uns quantos princípios que se devem seguir. O que é que o utilizador quer do produtor de inovação? Quer que ele seja eficaz, ou seja, que ele realmente investigue e chegue a conclusões sobre um determinado assunto. E que seja eficiente, ou seja, que o faça com custos o mais reduzidos possíveis, portanto, gerindo de forma eficiente recursos financeiros, humanos, físicos, tecnológicos. E qual deve ser a postura desse produtor de inovação? Bom, ele deve procurar responder objetivamente àquilo que a sociedade, que o país precisa. Ele deve fazer um grande esforço para responder às questões. E nós sabemos que na investigação nem sempre isso acontece. Deve saber comunicar os resultados de forma efetiva para a sociedade. Não é mais um relatório, que tem 200 páginas e que está guardado não sei onde, mas são 2 páginas que transmitem o fundamental para a sociedade, para além dos 10 do tal relatório de 200 páginas. Tem que, obviamente, fazer uma abordagem multidisciplinar. Lá porque eu sou engenheiro civil, eu tenho que perceber a componente económica, eu tenho que perceber a componente social, a componente jurídica, e tenho que saber dialogar com os meus colegas, porque se não for capaz eu fico limitado na possibilidade de inovar.
Eu tenho que, obviamente, ter equipes de alta qualidade para fazer a investigação. Eu tenho que ter recursos financeiros e tecnológicos, como é óbvio. E tenho que saber gerir um orçamento que é geralmente curto para a investigação, sem prejuízo da qualidade. E tenho que respeitar prazos, que é outra coisa que na investigação é um conceito relativamente vago na maior parte dos casos. Tenho que saber, e foi muito bem explicado na intervenção anterior, que o investigador não trabalha no seu gabinete, não trabalha com os utilizadores dessa investigação, envolvendo-se com as equipes das empresas, como os exemplos aqui foram dados. Tem que saber integrar todas essas valências multidisciplinares nas questões. Nada se resolve só com a tecnologia, nada se resolve só com a economia, nada se resolve com a legislação. É com tudo isso em conjunto. Tem que respeitar o utilizador. O conceito universitário iluminado que considera que o conhecimento está com ele e que o setor, enfim, não tem capacidade para o absorver, é um conceito, obviamente, muito ultrapassado e injusto. Ele tem que contribuir para termos nas nossas escolas cada vez melhor formação e saber garantir que o dinheiro que o país coloca nestas questões da inovação, seja ele muito ou pouco, e não é tão pouco como isso, tem retorno para o país. E como utilizar os resultados? A questão é esta, é que depois de todas essas fases, quando as equipes de investigação chegam a resultados, terminaram o seu trabalho. Isso é um erro tramado. Não terminaram o trabalho nenhum. Eles não podem continuar na posição de costas voltadas para a realidade. E a realidade é o setor, é o país e é o mundo, se quisermos ter uma perspectiva internacional. E, portanto, esta posição de que eu acabei o projeto, fechei as contas, recebi o dinheiro necessário e os relatórios estão aí, ele está apenas na primeira etapa do processo e tem que saber evoluir. E para isso tomámos a decisão de criar um novo centro, que é este, que já conhecerão, o Lisbon International Center for Water, que é um centro de excelência novo na Europa. E é um centro que foi aprovado por Bruxelas antes do verão passado, feito o contrato em agosto e começou a ser montado, criado no dia 1 de setembro, sendo que nós temos até 31 de agosto próximo para ter o centro totalmente criado. É nisso que estamos a trabalhar. Qual é o seu objetivo? Criar um centro de excelência que é internacional, que seja líder no conhecimento sobre a água, quer serviços de água, quer recursos hídricos, que está focado na água, porque consideramos que hoje a água é uma prioridade para a humanidade, é uma prioridade em si e é um cross-cutting, é uma área transversal cujo sucesso vai ou não ajudar ao sucesso de muitas outras prioridades da humanidade, como a saúde, a educação, a pobreza, etc, etc. E nós sabemos que os países à volta do mundo estão confrontados com objetivos de desenvolvimento sustentável, com direitos humanos no acesso à água e saneamento, que não sabem, em muitos casos, como responder. E o Lisboeta pretende ajudá-los a responder a essas questões. Portanto, a sua visão é contribuir para encontrar soluções globais que ajudem os países de todo o mundo a cumprir, nomeadamente, estas grandes prioridades das Nações Unidas, que foram definidas, como sabem, até 2030. A sua missão é dedicar-se a áreas que nós achamos que fazem muita falta e não estão bem cobertas. As questões de política pública, de regulação e de gestão dos serviços de água no seu ciclo urbano completo e os recursos hídricos associados e envolvendo multidisciplinaridade, governance, technology, economy, sociology e outras áreas. Que impacto queremos ter? Queremos ter um forte impacto junto dos decisores, junto dos académicos, junto dos profissionais, junto da indústria, junto dos jovens. Queremos ser internacionais e, portanto, o limite é o mundo. E queremos garantir uma abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, integrada, holística, que junte a teoria com a prática, que junte todos os envolvidos neste dossiê. Ela é uma iniciativa do LNEC, embora venha a ser uma entidade totalmente autónoma do LNEC, tem dois parceiros de referência que são a Universidade de Sorbonne e a Universidade de Cranfield. São duas universidades de países de high performance, portanto, elevado desempenho em termos científicos e as condições de acesso
em Bruxelas a esta candidatura eram essas mesmas, tínhamos que ter parceiros com esse nível, portanto fomos buscar essas duas universidades, mas temos já, e esta lista está ultrapassada, já não é assim, é maior, temos já cerca de 50 parceiros nacionais e internacionais, desde o governo e a administração pública, passando por universidades, centros de investigação, as water utilities, as associações, organizações internacionais e os mídia também. Temos neste momento financiamento da Comissão Europeia e do Ministério do Ambiente, que teve uma postura de enorme apoio a este projeto, e é com isso que vivemos. E o projeto resume-se no essencial a isto. O que nós queremos é ajudar a desenvolver e a concentrar o melhor conhecimento que houver na água. Não é fazer a investigação que eles estão a fazer, mas é juntar os outros que fazem excelente investigação em várias áreas, articulá-los, complementar gaps de investigação com as nossas próprias equipes. Teremos uma equipe de 20 pessoas, de acordo com o plano, mas no essencial funcionar em networking. Se há uma universidade portuguesa ou estrangeira que tem uma elevadíssima competência nesta área, nós não queremos ir criar essa competência, queremos é articular-nos com essa universidade. E concentrando o melhor conhecimento que houver, em termos internacionais, sobre as questões da água, nessa sua diversidade, depois sermos capazes de lidar com a passagem desse conhecimento para os decisores políticos, através de think tank e aconselhamento estratégico. Passar isso para os profissionais da água, através de educação, formação e capacitação. Passar isso para a indústria, através, por exemplo, da incubação e aceleração de startups. E passar isso para a sociedade, através de mecanismos de envolvimento público. Isto parece simples e fácil, não é? Eu diria que a investigação não é fácil, mas aquelas 4 ligações que ali estão serão o segredo que nós queremos conseguir ultrapassar na Lisboa. Como passar a informação certa, no momento certo, para que o decisor político ou não político tome a melhor decisão naquele momento. Como garantir que os nossos 16 mil colegas profissionais da água em Portugal têm permanentemente acesso à melhor informação para que qualquer decisão corrente do dia-a-dia eles possam usar essa melhor informação. Como conseguir motivar a indústria a centrar-se no desenvolvimento de produtos para o setor da água e como envolver a sociedade. E temos aqui, ali fora, um exemplo notável de como envolver a sociedade. É isso que nós precisamos, trabalhar nestas fronteiras e encontrar novos instrumentos para garantir a passagem do conhecimento para estes 4 setores. Não é fácil. Por exemplo, podemos dizer, o training é muito fácil, é dar uns cursos. Na minha opinião, não. Os cursos são importantes, mas não chegam. É preciso criar um novo modelo de capacitação que combine os cursos com outros instrumentos para que, em regime contínuo, todos nós tenhamos acesso à melhor informação. E como passar para um decisor político? Devo dizer que, e a culpa não é do decisor político nem de nós, é frequente o decisor ter que tomar decisões sem ter, naquele momento, a melhor informação. Como é que nós conseguimos ultrapassar isso? E a indústria? Como é que conseguimos atrair a indústria para este setor? Como é que lhes oferecemos incentivos e oportunidades para desenvolver coisas que nós precisamos? E o envolvimento do cidadão, mais uma vez com esse excelente exemplo lá fora. Mas há muitas outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, nós vamos levar para Brasília curtas-metragens de 15 jovens realizadores portugueses sobre a água, 15 perspectivas de jovens realizadores sobre a água. É um exemplo. E essas curtas-metragens depois serão públicas e disponibilizadas por todos. Vamos levar aspectos culturais da música da água. Vamos levar, por exemplo, uma forte presença portuguesa dos jovens profissionais da água, que estão a liderar já neste momento a rede internacional dos jovens profissionais da água, que é notável. Portanto, esta lógica de 1 mais 4 é a lógica do Liswater e poderão consultar isto, há várias informação, nomeadamente este vídeo que explica no essencial. Agora, eu queria dizer que este projeto não é um projeto do UNEC, muito menos meu, é um projeto de todos nós ou de todos vós. É um projeto que eu acredito que Portugal pode desenvolver, pode tornar-se o centro de excelência da água na Europa. Não é fácil, mas podemos fazê-lo, porque temos uma experiência vivida de 20, 30 anos em que fizemos muita coisa boa e alguma má. E temos a memória viva de tudo isso. E sabemos como é que devemos dizer a outros países, e estou a falar à vontade em 150 países no mundo, que precisam de fazer o que nós fizemos nos últimos 30 anos.
estamos melhor colocados que um alemão, que um inglês ou que um francês para o fazer. Tivemos essa experiência de vida, que ainda vivemos neste momento, e, portanto, é uma oportunidade única de o fazer. E ter aqui um centro internacional que tenha connosco os franceses da Sorbonne, os ingleses da Brandfield, os alemães, os espanhóis, etc. Os nossos colegas brasileiros também estão envolvidos. É uma forma de contribuir para a resolução dos problemas da água no mundo e servirmos também a sociedade em que nos inserimos. Para terminar, todos sabem que haverá, dentro de 3 semanas, este Fórum Mundial da Água no Brasil. Eu queria apenas dizer-vos que é um enorme fórum, com 40 mil participantes, organizado pelo World Council, pelo Governo do Brasil e a cidade de Brasília. Portugal decidiu fazer uma aposta muito forte, vai estar presente em todos os processos do fórum, ou seja, vai estar presente no processo político, com o seu Ministro, 2 Secretários de Estado, o Secretário de Estado do Ambiente que aqui está, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, vai estar envolvido no processo político parlamentar com a delegação de 8 parlamentares, processo político dos meias com presidentes da Câmara, processo político de juízes e magistrados, que pela primeira vez se realiza, no processo temático em que temos várias dezenas de portugueses como speakers e keynote speakers nesses temas, no processo regional em que lideramos o processo Europa e que organizamos também um conjunto de sessões, no Fórum Cidadão, onde temos filmes, curtas-metragens portuguesas, jovens portugueses e outras atividades, no grupo da sustentabilidade e ainda na Feira e Exposição, onde teremos uma forte presença. Este é a maquete do pavilhão de Portugal, tem 216 metros quadrados, é um pavilhão extremamente moderno. Podem ver ali naquele primeiro pilar 4 ecrãs interativos em que qualquer uma das vossas organizações e qualquer um dos vossos projetos pode estar, basta irem à plataforma e carregarem a plataforma com os dados e imediatamente vai lá estar, gratuito, fácil e barato. Todos estes projetos, incluindo este grande projeto que as Águas do Algarve desenvolveram, podem lá estar e devem lá estar, para a consulta de todos. Tem um local de realidade virtual em que a ADP vai apresentar produtos dele. Tem aquele mapa em que todos os projetos de Portugal no mundo vão estar representados, todos aqueles que quiserem carregar na plataforma, e qualquer pessoa pode encontrar qualquer projeto no mundo com envolvendo português e ver as suas características. Tem um auditório para 30 pessoas lá atrás, tem salas de reuniões, tem muitas outras coisas, até tem o Electric 28, como bem veem, para divulgar o país e também na perspectiva turística, e isto é o auditório que eu vos queria referir, e eu termino fazendo aqui um convite e um apelo às Águas de Portugal, às Águas do Algarve, concretamente, para levarem esta enorme iniciativa que fizeram aqui, e nomeadamente aquela fantástica iniciativa com os jovens que vimos lá fora, para o Brasil. Eu encarrego-me de arranjar o espaço necessário para lá estarem, e portanto é um convite que vos deixo, porque claramente este Desafios da Água merece ter visibilidade internacional. Muito obrigado. Excelente e densa apresentação. António, temos uma grande responsabilidade a esta altura, Águas do Algarve. Sabe já a palavra, temos que ir almoçar, estamos a ficar em fase de gestão já no âmbito. Cisto também, podem ser segunda que ajudar. Doutora Anabela Rebelo é doutorada em Química, mestre em Química Industrial, técnica superior do Departamento de Recursos Hídricos da Agência Portuguesa de Ambiente. Tem experiência profissional de cerca de 20 anos no domínio dos recursos hídricos, com destaque na área do controle da poluição hídrica e das utilizações dos recursos hídricos. Avaliação de fontes pontuais, difusas, restrição de águas residuais, reutilização, normas de qualidade, substâncias perigosas, avaliação de zonas misturas. Desde 2015, que é o ponto focal nacional do CIS-EDOC, Task Group on Water Reuse da Comissão Europeia, em 2014 foi eleita Presidente da Comissão Técnica 90, referente à reutilização de água, que acompanha os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Técnico ISO 282. Em 2011, tornou-se membro da equipa de peritos do Cluster Água e Solo, onde presentemente assume a coordenação do projeto Integrated Water Approach and Urban Water Reuse e é membro da equipa do projeto Safeguarding the Water Environment Through Europe. Tem participado em diversas formações profissionais, sendo membro da Comissão Científica de diversos eventos internacionais. Antes de mais,
Boa tarde a todos, está quase a hora do almoço. Eu, antes de passar então ao tema da minha palestra, e já que se falou muito em reutilização neste encontro, e nomeadamente ontem houve uma mesa redonda sobre o tema, portanto eu ontem por motivos profissionais não pude estar aqui no encontro, mas relativamente aqui, a este local, temos aqui um campo de golfe e uma lagoa em que ambos sobrevivem graças à água residual tratada. A tal corrente da Albufeira reutiliza, portanto, já foi refalado, não é? Trata os seus efluentes e eles são encaminhados para suporte do ecossistema na lagoa e para a realização do campo de golfe. Ou seja, é um caso em que toda a água residual tratada é reutilizada, ou seja, é usada. Portanto, a água é reutilizada, portanto, 100%. O ano passado, no âmbito dos trabalhos do ISO TC282 sobre a reutilização da água, uma das reuniões foi aqui no Algarve, e eu trouxe os delegados aqui a este local e eles ficaram encantados. E nos delegados tivemos as participações de Israel, Japão, China, França, Canadá, Coreia, enfim, e Quénia, e todos eles ficaram encantados. Nomeadamente recebi grandes elogios da parte de Israel. Que, como sabem, é um dos grandes nomes, um dos grandes potenciais utilizadores de águas residuais tratadas. Pronto, então agora voltando aqui ao meu tema que me trouxe hoje, que é a poluição orgânica, eu vou falar um pouco daquilo que ninguém gosta, que são as substâncias químicas, coisas com nomes esquisitos, e toda a gente diz logo, produtos químicos. Não, eu prefiro produtos naturais. Desenganem-se, nós somos todos uma amálgama de produtos químicos, portanto, tudo é química. Antes de sermos produtos biológicos, somos produtos químicos. Em termos de substâncias químicas, não sei se têm ideia, mas no Chemical Abstract Service, que é a maior base de dados de produtos químicos a nível mundial, existem mais de 20 milhões de substâncias registadas. E dessas mais de 9 milhões, dessas de cerca de 20 milhões, cerca de 9 milhões são classificadas como perigosas. Perigosas são substâncias comercializadas e que têm propriedades intrínsecas que conferem perigosidade. Perigosidade para o homem, perigosidade para o ambiente, perigosidade até perigosidade sobre o ambiente físico. Falamos então das substâncias que apresentam, portanto, geralmente nós conhecemos pelos pictogramas de perigo. Mas para além disso, temos todo um outro grupo de substâncias que poderão também representar perigo específico para os recursos hídricos, para o meio aquático. Falamos então em produtos intermediários de reações, subprodutos de reações, compostos iónicos, radicais livres, enfim, toda uma panóplia que não é comercializável e não podemos, portanto, chegar à farmácia e pedir. Ora, para tentarmos perceber como é que estas substâncias podem chegar aos nossos recursos, nós temos que perceber de onde é que elas vêm. E elas podem vir da indústria. Pronto, quando se fala em poluição, a primeira coisa, o pensamento clássico é o grande poluidor é a indústria química pesada, ninguém tem dúvida disso, que realmente são grandes poluidores. No entanto, nós temos grande poluição da parte das cidades, temos grande poluição da parte da agricultura, temos grande poluição até dos usos recreativos. Ou seja, a nível de todo o ciclo de vida, há emissão de substâncias químicas para os recursos hídricos e algumas dessas substâncias, algumas de origem natural, são perigosas para os recursos hídricos. Ora, para tentarmos perceber como é que essas substâncias então chegam lá, uma das grandes ferramentas, e aqui temos que ainda inovar muito, é o mapeamento de emissões. E o mapeamento de emissões começa-se pode ser a nível local, regional, nacional, nomeadamente através dos inventários de fontes de poluição, pressões sobre as massas de água, nomeadamente a nível das maiores pressões, já todos sabem, portanto, tem que ser feito o registro de emissões e transferência de poluentes e, a partir daqui, fazer-se o inventário de emissões, perdas e descargas de substâncias perigosas para os recursos hídricos, geralmente designadas por prioritárias e poluentes específicos, que eu mais à frente vou clarificar o que é. E estes resultados são então contabilizados a nível nacional, depois contabilizados a nível europeu. Mas a verdadeira emissão de substâncias, o verdadeiro mapeamento de emissões vai muito mais além disso. Começa em todo o ciclo de vida da substância, desde a sua produção, enquanto na indústria química de base, depois à sua utilização a nível da transformação industrial,
à venda e retalho, pronto, dos vários produtos produzidos, e também toda a parte de transporte e embalamento de substâncias. Portanto, durante todas estas fases pode haver emissões para os recursos hídricos, quer através de rejeições diretas de águas residuais, quer através de emissões indiretas de aplicação de lamas ou de deposição de resíduos, e também através de emissões para a atmosfera que depois, por deposição atmosférica, podem alcançar os recursos hídricos. Ora, quando nós passamos a esta escala, temos que passar a uma escala mundial. E eu dou-vos aqui, portanto, é um exemplo que eu gosto de apresentar. Portanto, quem já ouviu algumas das minhas palestras sobre prioritárias sabe que esta é uma das imagens que eu costumo apresentar, que é o ciclo dos nanofluentes etoxilados. Portanto, é uma substância que está proibida, portanto, um grupo de substâncias estão proibidos a nível da utilização e comercialização e produção a nível europeu. No entanto, em quase todas as etapas eles são detectados. Porquê? Porque eles são utilizados na indústria têxtil. Não na Europa, mas na Ásia. Essencialmente na forma de nonilfenóis etoxilados. Ora, tendo em conta que essa roupa é produzida na Ásia e depois importada para a Europa, durante todo o ciclo, desde a produção ao transporte, à comercialização, à utilização e à manutenção desses produtos, há emissões de substâncias. Então, nós na Europa, essencialmente, vamos ter, pronto, o nosso grande grosso será aqui que temos as nossas emissões. E, durante este ciclo de vida do nonilfenol, ele vai passando da forma etoxilada à forma de nonilfenol. Vai-se degradando no metabolito nonilfenol, que é o que nos aparece então nos meios receptores. Aparece-nos via 10 etares, mas também nos pode aparecer por via das lamas ou dos aterros para deposição de resíduos em aterro. E um verdadeiro mapeamento de emissões não começa só então a pensar o que é que vem na roupa que vem da Ásia. Para chegarmos ao que vem da roupa do que vem na Ásia, nós temos que ir à Ásia e perceber como é que ela chega à roupa. As grandes marcas as várias empresas que comercializam roupa, de um já não têm fábricas, elas subcontratam fábricas, que por sua vez ainda podem subcontratar a outras, por sua vez ainda podem subcontratar. E durante todo o ciclo de vida, durante todo o processo de produção, pode haver utilização de substâncias. E um verdadeiro mapeamento começa aí, começa-se a tentar perceber, ir para a fábrica e perceber o que é utilizado e o que é que pode então ir contaminar o produto final e como é que depois esse produto final é transportado para o nosso local e que tipo então, de substâncias é que vamos ter ser então, passíveis de emitir durante a utilização desse produto. Outro grande exemplo é os difenileteres polibromados, os PBDEs, foram largamente utilizados durante vários anos, nomeadamente são retardantes de chamas, primeiramente na produção de fibras sintéticas, muito comuns nos quispos, nas gabardinos, eram bastante comuns, em materiais de revestimento elétrico, basicamente foram utilizados em tudo quanto era material plástico. Resultado, houve grandes emissões para os recursos e neste momento há uma que se chama uma substância ubíqua, é praticamente estar em todo o ecossistema, em todos os níveis da cadeia trófica. E por conseguinte, nós, a cadeia trófica, nós estamos no topo e vamos, com certeza, não é, então também ingerir PBDEs. Ora, então, quando nós começamos a pensar offline, estamos a ver que estas substâncias todas, já não estou só a pensar na produção industrial da fábrica polui, há aqui uma alteração do paradigma da contaminação ambiental. E começamos a pensar, o que é que me está a chegar às minhas águas? Então não é só o mercúrio que vem da fábrica, o nonilfenol que vem da fábrica, vem na produção da fábrica. Não. Começamos a pensar o que é que nós, da nossa utilização doméstica diária, o que é que nós emitimos para o meio receptor. E aqui começamos a entrar então, a pensar, será que encontramos fármacos? Será que há produtos de cosmética, de higiene pessoal? Outros subprodutos que, por exemplo, no caso da utilização de hipoclorito, é muito comum a utilização de produtos clorados em casa, lexívias. Há formação de organoclorados a partir das nossas casas? Há. Ou seja, começamos a pensar alto lá, se calhar há muito mais do que aquilo que se pensava inicialmente, do que as listas tradicionais de poluentes. E então, voltando ao mapeamento de emissões, vamos ver o que é que nós poderemos ter na roupa. E isto é toda a lista, toda a lista não, é uma parte da lista daquilo que poderemos encontrar na maioria da roupa que usamos hoje em dia. Não é em todas as roupas, há umas mais que outras, mas como podem ver é uma panóplia grande. Para além destes produtos, da produção, temos os produtos do transporte, pesticidas. Sim, a roupa que vem de outras latitudes
devido à necessidade de controle de vetores, têm que ser fumigadas. Portanto, têm que se utilizar inseticidas, acaricidas, fungicidas, alguns dos quais já proibidos na Europa. Por isso é que volta e meia aparecem nas nossas águas e nós não sabemos a origem. E aqui surge, estas substâncias novas, mas será que são substâncias novas? Estamos a falar em poluentes emergentes, que apareceram agora do nada? Nomeadamente quando falamos, se calhar, alguns são produtos naturais, não só agora é que eu passei a tomar aspirina? Não. A decisão, pronto, o nome correto é contaminantes alvo de preocupação emergente. Ou seja, não é a substância que é nova, é a nossa preocupação sobre a substância que é nova. E há aqui uma outra variante na denominação. Nós ainda não sabemos se é poluente, ou seja, presumimos que estejam no meio receptor, portanto, foi a primeira coisa que se fez, foi presumir que estava no meio receptor, e será que está em quantidade suficiente passível de provocar dano? Se estiver, é poluente. Se não, é apenas contaminante. Então, temos que começar a pensar, são contaminantes alvo de preocupação emergente. Eu vou pesquisar estas substâncias. E como é que surge a possibilidade de pesquisar estas substâncias? Essencialmente, fruto da grande inovação e desenvolvimento que houve nas tecnologias analíticas. Realmente, com este avanço, houve a possibilidade de se detectar quantidades cada vez mais pequenas e também cada vez mais produtos. Por outro lado, a vontade de pesquisar mais produtos também promoveu o desenvolvimento das próprias técnicas. Também houve aqui, nos ensaios de biotoxicidade, ou seja, será que efetivamente são passíveis de provocar dano? Então houve uma necessidade será que sim? Então vamos desenvolver os ensaios e também no mapeamento de emissões, ou seja, cada vez hoje mais, quando começamos a falar das emissões, fazemos este mapeamento. E há mesmo já grandes empresas a começar a fazer o mapeamento, logo no começar mesmo na fábrica, nos confins da Ásia, nos confins da Índia, nos confins do Sri Lanka, nos confins do Bangladesh, tentar perceber o que é que eles realmente utilizam, que é para tentar perceber o que é que efetivamente chega à Europa. À Europa, aos Estados Unidos, ao Canadá, ou seja, chega às outras latitudes. Que tipo de contaminantes é que nos faz, é que nós temos que nos preocupar? Com aqueles que realmente apresentam propriedades intrínsecas que conferem perigo. Falamos em substâncias persistentes e muito persistentes, falamos em substâncias passíveis de bioacumulação e de biomagnificação, falamos em substâncias tóxicas, algumas reprotóxicas, disruptoras endócrinas, mutagénicas, enfim, substâncias mazinhas. E, à medida que se foi pesquisando, detectou-se uma panóplia de coisas nas hectares urbanas. Começou a aparecer nos recursos hídricos, vamos ver se temos nas hectares urbanas. E realmente, como podem ver, em termos de fármacos, é uma panóplia enorme. E não foi só isto são algumas. Também temos produtos de higiene pessoal, produtos derivados dos protetores solares, ou seja, se isto realmente for poluente e for assim muito mau, não morremos da doença, mas morremos da cura. Portanto, enfim. Outras substâncias, aqui para do uso pessoal, os plastificantes, retardantes de chama e, como podem ver, aqui noutras substâncias, cafeína. Até o nosso café. Portanto, o metabólito da nicotina, ok, de fumar toda a gente já sabe que faz mal. Agora o nosso café, não nos tirem o nosso café, não é? Enfim, pronto. Agora, o que se pergunta é, então estas substâncias existem todas, são realmente perigosas, então vamos controlar estas substâncias todas? Há meios para controlar tudo isto? Lembrem-se, quando eu vos falei só do Chemical Abstract Service, eu falei em mais de 9 milhões de substâncias. Alguém acha que é execuível controlar mais de 9 milhões de substâncias? Eu acho que não. Então, nesse sentido, a Europa promoveu o que é que efetivamente era perigoso para os recursos hídricos. Então, classificou as substâncias como prioritárias, criou a classificação de substâncias prioritárias. Nesse sentido, são substâncias que, devido à sua utilização generalizada, devido a dados de monitorização consistentes nos recursos hídricos em que elas aparecem, que são efetivamente um problema em 3 ou mais Estados-membros, então elas são passíveis de ser uma substância prioritária, são efetivamente poluentes, ou seja, estão em concentrações passíveis de provocar dano e são utilizadas para a classificação do chamado estado químico das massas de água, que entra depois para a classificação geral do bom estado. Em termos de legislação, essas substâncias foram classificadas já em 2 diretivas, a primeira de 2008 e a segunda de 2013, que já transposta para a legislação nacional, e é uma lista dinâmica. Ou seja, está em revisão quase constante. Ela é revista, em termos de legislação, ela é revista em cada 6 anos. Portanto,
A última foi em 2013, estamos em 2018, portanto, para o ano é esperada uma nova diretiva. Neste momento atual temos 45 substâncias, famílias de substâncias, mais 5 outros poluentes. Estes 5 outros poluentes têm esta designação porque, efetivamente, elas são um problema em 3 ou mais Estados-membros, mas não houve acordo entre os vários Estados-membros para a designação do termo de substância prioritária, por isso ficaram outros poluentes. E a lista, portanto, atual é esta. Esta lista ainda se divide, portanto, além dos outros poluentes, ainda se divide em prioritárias e perigosas prioritárias, em que as prioritárias têm como objetivo a redução de perdas, descargas e emissões e as perigosas prioritárias, cessação, phase-out. O prazo para estes dois objetivos é 20 anos a contar da data de publicação da classificação da substância. Ora, a primeira lista é de 2008, estamos em 2018, portanto, já só temos 10 anos para cessar perdas e descargas e emissões de algumas substâncias. Para além destas substâncias, então, aquelas que são apenas problema de um dado país ou problema a menor escala a nível europeu, deverão ser então classificadas como poluentes específicos. No caso em que o objetivo é reduzir as perdas, descargas e emissões destas substâncias. São utilizadas para a classificação do estado ecológico, depois também utilizada para a classificação do bom estado. A nível de Portugal foram classificados 22 poluentes e famílias de poluentes e Portugal optou pela classificação igual em todas as regiões geográficas. Contudo, cada plano de gestão de região contém esta classificação e contém a identificação desta lista. Para além disto, e dado que começavam a aparecer então todos estes contaminantes de alta preocupação emergente, nomeadamente os fármacos, e outros produtos de higiene pessoal e outras substâncias, em que não havia dados consistentes ainda a nível europeu, quando se fez a última priorização, em 2013, havia realmente já muitos estudos, mas muitos dos dados não eram comparáveis, porque utilizavam métricas diferentes, havia dúvidas quanto às metodologias analíticas utilizadas, enfim, houve ali uma série de dúvidas, não foi possível priorizar as substâncias, porque tendo em conta os objetivos, a priorização é algo que tem que ser feita, tem que ser uma decisão muito bem suportada para poder ser tomada. Então a Europa decidiu, vamos então tentar obter dados concisos, dados fiáveis destas substâncias. Então desenvolveu a chamada watchlist, ou lista de vigilância, em que vamos monitorizar a nível da Europa. Portanto, foram identificadas 225 estações de amostragem e a primeira lista contém apenas 10 substâncias. 10 substâncias porque teve a ver com desenvolvimento de metodologias analíticas, não foi possível para mais. Disponibilidade laboratorial, portanto, isto é tudo feito no Joint Research Center, que é o Centro de Investigação da Comissão Europeia, é só que para além deste trabalho tem muitos outros, logo não era possível nesta fase, isso para além das 10, e a frequência de amostragem destas substâncias foi no mínimo anual, pelos vários Estados-membros, pelos 27 Estados-membros. Então, esta é a lista, em que podem ver logo as duas primeiras substâncias, o 17-alfa-etilenoestradiol e o 17-beta-estradiol, em que uma é de origem sintética e outra de origem natural. Ou seja, uma substância, a segunda, que é de origem natural, o estradiol, não é de certeza uma emergente, pois mamíferos na Terra já existem há milhares de anos, e há milhares de anos que é emitida. Não vamos pensar que é agora que ela apareceu. Para além disso, temos fármacos e temos também alguns inseticidas. E em termos de metodologias analíticas, o que se tentou fazer foi necessário desenvolver então metodologias que tivessem limites de detecção similares à concentração ambiental sem efeito. Para quê? Para se percebermos se realmente seriam poluentes ou não, ou apenas contaminantes. Em termos de... Foi então necessário para nós fazer um pequeno mapeamento para tentar perceber qual era a origem destas substâncias e daí tentar perceber qual era a sua ocorrência a nível anual. Se eram substâncias que ocorriam em qualquer altura do ano, no caso das hormonas, ou se eram outras substâncias que tinham prevalência no período de verão ou no período de inverno. E daí foram selecionadas então as periodicidades de amostragem. Os locais de amostragem em Portugal foram selecionadas 8 estações, nenhuma delas no Algarve, mas como podem ver são estações em águas doces interiores. Porquê? O primeiro objetivo foi, vamos tentar perceber como é que estão as origens de água para consumo humano.
Ora, o caso do Algarve, nós nas origens de água para consumo humano estamos um pouco protegidos, porque temos grande parte da população é no litoral e as nossas hectares ou fábricas de água descarregam essencialmente para o mar, não pondo em risco essas origens de água. Daí não ter sido selecionado num caso no Algarve. A segunda lista de vigilância deve sair ainda este mês, portanto, para a futura priorização, não já para 2019, mas para a futura. E ainda não temos a certeza se vai ser alterados os locais ou não, mas pronto, para breve haverá notícias. Neste momento, pronto, face à priorização em curso que será publicada no próximo ano, expectavelmente publicada no próximo ano. Como é que o processo começou? O processo começou em 2014 e, para terem uma ideia, começou-se com uma lista inicial de 11.549 substâncias. Ou seja, foram observados múltiplos estudos, múltiplas investigações, múltiplas bases de dados e chegou-se a este número. Mais uma vez, é impossível, mesmo só pensar assim, ok, vamos priorizar estas substâncias. 11.500 não se consegue. Reavaliou-se esta lista, verificou-se que havia muitos duplicados, agrupou-se por famílias e também havia, no caso específico, de algumas misturas químicas que ainda não tinham a avaliação de risco efetuada, ou seja, não havia dados que permitissem desenvolver qualquer tipo de priorização e, portanto, foram eliminados. E passamos apenas então a 6.523. Destas 6.000, apenas 326 substâncias que tinham dados de monitorização. Tudo o resto não tinha. E então foi preciso, por proporção do estudo, foi preciso fazer estudos, um com base em dados de modulação e outro com base em dados de monitorização. Base de monitorização fosse avaliar a variação espacial, a variação temporal e quais eram as ocorrências de excedências das concentrações ambientais sem efeito. Na parte da modulação, foi-se então verificar, foi-se então avaliar os níveis de exposição, dose e efeito e os níveis de perigosidade das várias substâncias. Daqui, surgiram então listas muito mais pequenas, passamos a 19 da monitorização, apenas 10 da modulação, e uma reavaliação dos dados, ficamos então apenas com 18. Dessas 18 foram então elaboradas as fact sheets. Fact sheets são fichas que têm toda a caracterização da substância, mas também têm uma espécie de um pequeno mapeamento das emissões, ou seja, conseguimos perceber se é mais de origem urbana, se é mais de origem industrial, como é que vem da deposição atmosférica, enfim. E daqui então ficamos apenas com 10 substâncias, portanto, que são as eventualmente passíveis de serem derivadas, com norma de qualidade ambiental que é passível de ser derivada, às quais poderá ainda vir a crescer algumas das substâncias da watchlist, da primeira watchlist. Mas neste momento é as substâncias que estão em cima da mesa e que possivelmente passamos a ter que controlar. Mais uma vez, urânio não é de certeza emergente. Então, como é que se responde, como é que nós podemos responder com toda esta temática das substâncias perigosas, das substâncias prioritárias? Nós, acima de tudo, temos que fazer uma modulação ambiental integrada. Nós temos que saber muito bem onde é que estão as nossas fontes de emissão. E aqui, para saber as fontes de emissão, temos que fazer um mapeamento de emissões a montante. Temos que perceber quais são as propriedades destas substâncias, como é que elas realmente, que tipo de perigo é que elas representam para o ecossistema e como é que elas, quais são as vias de exposição para o ecossistema, como é que elas chegam lá e como é que elas vão interagir com o ecossistema. Temos então depois que envolver toda a sociedade e tentar perceber, efetivamente, quem são os atores. A quem vale a pena, a quem é que temos que pedir dados de investigação, a quem é que podemos pedir investigação, como é que será ser feita a regulação e a regulamentação e também tentar perceber qual é a informação certa que temos que passar à opinião pública. Toda esta informação, todo este conjunto desta panóplia, vai então suportar, e aqui o Liz Potter sem dúvida será realmente uma boa fonte de informação e de suporte para a decisão, para a decisão final, nomeadamente em termos de componente social, económica e política. E eu despedia-me. Se me dessem mais de um minuto, eu só gostaria de... Pode ser? Um estudo feito no Reino Unido sobre uma substância disse que era uma substância persistente
É uma substância encontrada, pronto, na maioria dos recursos hídricos, incluindo o ártico, presente na maioria, pronto, nas várias espécies avaliadas, nas várias componentes do biota. Acham que é uma substância que deveria ser avaliada para priorização? Sim? Muito obrigado. Não posso resistir a comentar uma apresentação bastante apaixonada, mas fiquei muito preocupado porque eu tomo comprimidos de selênio e vi que selênio era uma substância proibida. Não posso tomar comprimidos de selênio. Passava a palavra agora em portanhol Juan José Salas Rodrigues, do Centro de las Nuevas Tecnologias de Lago, Espanha. Não consigo resistir a falar um pouco de castelhano. Juan José Salas Rodrigues é doutorado em Química pela Universidade de Sevilha, engenheiro técnico industrial com diploma de Engenharia e Gestão Ambiental. 35 anos de experiência em tratamento de águas residuais, com especialização em pequenos aglomerados populacionais, tendo publicado vários manuais sobre a temática. Atualmente desenvolve a sua atividade como diretor de ID na Fundação CENTA, Centro de las Nuevas Tecnologias de Lago, um centro muito interessante, tendo participado em vários projetos internacionais como nacionais, destacando-se técnicas eletroquímicas microbianas, tratamento enzimático, aplicação de nanotecnologia, tratamentos terciários, contaminantes emergentes, qualidade de descargas, tecnologias extensivas. Também dirigiu vários projetos, é docente nos cursos organizados pelo CEDEX, Universidade de Cádiz, Universidade de Alcalá de Henares e Rei Juan Carlos e Universidade de Extremadura. Dirige o grupo de investigação PAND RNM 377 New Water Technology e forma parte da Comissão do Agro e especialistas Small Water Resources. Bueno, buen día. Lamentablemente mi portugués es muy deficiente, con lo cual voy a exponer la presentación en español. Voy a intentar hablar muy despacio, lo cual es complicado, porque normalmente hablo muy deprisa, pero intentaré ir despacito. Ante todo, agradecer, obrigado, a la organización la invitación a participar en el encuentro. Obrigado también al público que sigue en sus asientos, pese a la hora que ya es tarde, pero sigue ahí. Espero que la presentación merezca la pena. Yo vengo a hablarles, y voy a ser breve, de algo quizás un poco olvidado, la pequeña población y la depuración de la pequeña población. En concreto, de innovación, de lo que se trata la reunión que tenemos ahora, innovación, desarrollo e investigación en pequeñas poblaciones. Una breve palabra sobre el lugar donde trabajo. CENTA significa Centro de Nuevas Tecnologías del Agua. Es un centro de investigación. Se dedica fundamentalmente al tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, pero con una fuerte vocación social de poner el conocimiento que se adquiera al servicio de la sociedad. De forma que nuestra cartera de servicios generamos conocimiento, lo diseminamos y lo aplicamos. Para generar ese conocimiento tenemos la suerte de trabajar en un centro de referencia a nivel mundial, la planta experimental de Carrión de los Céspedes, un pequeño municipio de Sevilla, aproximadamente a 200 kilómetros de aquí, de Albufeira. Destacar del centro varias cosas: el tiempo que lleva en operación, 28 años, la extensión que ocupa, 41.000 metros cuadrados, y la gran diversidad de tecnologías que se ensayan, se enseñan y se trabaja sobre ellas. En resumen, podemos decir que la planta experimental es un laboratorio vivo. Ahí tienen algunas de las tecnologías más complicadas con las que trabajamos en la planta de Carrión y también de las más sencillas, las más naturales. Y una vista interesante, donde se ve el centro experimental, el municipio de Carrión,
porque se da la buena circunstancia de que todo el agua residual de Carrión pasa por la planta experimental. Con lo cual, las investigaciones que hacemos son muy reales. Trabajamos con agua real de pequeña población. Y además, el tamaño, la escala, es suficientemente grande para que nos equivoquemos poco cuando hagamos el salto de escala a escala industrial. Por supuesto, están invitados a vernos y serán bienvenidos en la planta experimental de Carrión. ¿Y por qué vengo a hablar de la pequeña población? Es un tema importante, hay mucha pequeña población, hay poca. Si nos referimos en primer lugar a España, vemos que la población, como ocurre también aquí en Portugal, suele ubicarse en lo que es el litoral, salvo una excepción importante, como el caso de Madrid o el caso de Sevilla o como en Andalucía. Nosotros en España tenemos 8.000 municipios, de los cuales el 73% tienen menos de 2.000 habitantes. Pero en esa gran cantidad de pequeños municipios solo vive el 7% de la población, lo que da muy buena idea de la dispersión. Si tomamos un ejemplo más destacado aún, es el caso de Galicia, región limítrofe al norte con Portugal, donde nos encontramos con cerca de 1.400 aglomeraciones urbanas, de las cuales la mayoría, más del 90%, tiene menos de 2.000 habitantes. Y a destacar que en el rango entre 100 y 200 habitantes se sitúa más de un tercio de las aglomeraciones. En Portugal, como decíamos antes, la población se concentra en la zona de Lisboa, zona de Porto, y el interior con muy baja densidad de población, mucha población pequeña. La directiva europea, que a todos nos afecta, 91/271, nos decía que las poblaciones menores de 2.000 habitantes equivalentes deberían haber depurado sus aguas residuales a finales del año 2005. Han pasado 23 años y evidentemente estamos muy lejos de ese objetivo. Pero como todo en la vida llega, ya va llegando el momento de la pequeña población. Hasta ahora, Europa nos pide cada 2 años un informe de la situación del tratamiento de las aguas, los famosos Q15 y este año el Q17. Pues bien, hasta ahora no se preocupa Europa de qué pasa con lo pequeño, pide información por encima de 2.000 habitantes equivalentes. Pero a muy corto plazo de tiempo empezará a preguntar qué hacemos con lo pequeño. Y queda una gran labor por hacer en este campo. ¿Cómo afrontamos la depuración de la pequeña población? Fundamentalmente a través de 2 vías diferentes. La clásica, donde aplicamos a los reactores energía e introducimos grandes cantidades de aire, oxígeno, para ir rápido, lo cual lleva a que podemos depurar en poca superficie. Son sistemas intensivos, requieren poca superficie para depurar, pero a cambio consumen bastante energía. Si ponemos a trabajar a la sabia naturaleza y procuramos que este oxígeno, en lugar de aplicarlo con equipos electromecánicos, sean procesos naturales lo que lo apliquen, evidentemente vamos a minimizar o evitar el consumo energético, pero a costa de incrementar la superficie necesaria. De forma lógica, la pequeña población, que normalmente no tiene recursos técnicos y económicos para hacer frente a tecnología sofisticada, esta sería la tecnología más apropiada. Pero la aplicación de esta tecnología se encuentra con 2 hándicaps muy importantes. Un primer hándicap, la superficie, más de 1 metro cuadrado por habitante equivalente.
Y cuando vamos a los ayuntamientos a buscar espacio para las depuradoras, es muy complicado encontrar metros cuadrados y de un terreno de buenas características, que no estén en zonas inundables, fácil construcción, nivel freático bajo, es complicado conseguir superficie. Y otro hándicap de la tecnología extensiva es que son tecnologías que no tienen capacidad de respuesta ante modificaciones del agua que va llegando. Incrementos importantes de caudal o de carga, el sistema tiene capacidad de respuesta. Eso a veces, la gente dice que estas tecnologías no tienen botones. Aquí hay que tener cuidado, porque a veces hemos colocado en pequeñas poblaciones tecnologías con muchos botones, pero si el operador no sabe qué botón pulsar, puede acabar como Chaplin en tiempos modernos, atrapado entre los mecanismos de la depuradora. Pues bien, una línea importante de las investigaciones que llevamos a cabo en el CENTA está orientada a solventar estos hándicaps: requisito de superficie y carencia de botones. Voy a poner un par de ejemplos. Este primer ejemplo, esta es una depuración por lagunaje. Aquí en Portugal tenéis algunas. Es una tecnología que poco a poco va desapareciendo. Va desapareciendo otras cosas porque requiere mucha superficie, muchísima superficie, y además el efluente da una calidad que fluctúa mucho con el tiempo por la proliferación de microalgas. Pues bien, ¿qué estamos haciendo? A la hora de disminuir superficie, en lugar de trabajar en balsas en serie, estamos trabajando en reactores de alta carga. Reactores con muy poca profundidad, solo 30 centímetros, para que el sol llegue a fondo y se produzca mucha microalga. Un sistema que mantiene en movimiento la microalga y un sistema de separación. En definitiva, lo que estamos es asimilando el sistema clásico del lagunaje a un sistema de carrusel que aplicamos en los sistemas de aireación extendida o prolongada, con la importante diferencia de que aquí el oxígeno nos cuesta muy caro aportarlo y aquí el oxígeno es gratis por fotosíntesis. Esta forma de actuar ya nos solventa, nos resuelve el problema de la superficie. Estamos trabajando con 5 veces menos de superficie que en el lagunaje clásico. Como todo lleva ahora la tecnología 2.0, es como llamado a este tipo de lagunaje. Algo más novedoso es lo que viene ahora. Perdón, queda una cosa más. Con esto solventamos lo que es superficie, pero seguimos sin capacidad de respuesta ante sobrecargas. ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado en esta zona una pequeña turbina, un pozo con difusores, que solo va a trabajar cuando fotosintéticamente el sistema no pueda. En resumen, lo que estamos haciendo es hibridar tecnologías o intensificar lo extensivo. Hay gente que dice que muchos problemas de la humanidad tendrían solución con el mestizaje de las personas, de las razas. En depuración está pasando algo igual. Antes, intensivo y extensivo eran mundos que no se hablaban. Hoy hemos descubierto que se llevan muy bien y la sinergia que consiguen es muy importante. Algo más novedoso. Ahí arriba, esa ecuación bioquímica nos dice lo que hacemos cuando depuramos aguas residuales. Tenemos el agua residual, aplicamos oxígeno para que unas bacterias tomen esa agua residual como nutrientes, depuren el agua y generen lodos, biomasa. En esa ecuación, el oxígeno lo aplicamos como aceptor de electrones. Esa es la función del oxígeno que aplicamos en las plantas depuradoras aerobias. Pues bien, hace relativamente poco tiempo se ha descubierto que una bacteria que existe desde hace millones de años, la Geobacter, tiene la propiedad de actuar como puentes de electrones.
De forma que puede coger electrones del medio y a través del geobacter llevarlo a un conductor, lo que permitiría obtener energía eléctrica de la depuración. O también aplicar energía eléctrica mediante un electrodo al reactor, el geobacter actúa como transmisor y pasar los electrones al reactor. Esto conlleva disminuir enormemente la superficie necesaria del reactor. Es una especie de catalizador de las reacciones de depuración. De forma más clara, aquí arriba tenemos cómo oxidamos la materia orgánica vía clásica. La materia orgánica la oxidamos y oxidamos también el amonio a nitrato. Y luego reducimos, cuando queremos desnitrificar, ese amonio en condiciones anóxicas con los electrones que da la materia orgánica. Aplicando técnica electroquímica microbiana, desaparece el oxígeno y ahora tenemos un conductor que actúa como aceptor de electrones para la degradación de la materia orgánica, o bien para desnitrificar. El aporte de electrones no es ahora la materia orgánica, sino un electrodo. Llevamos trabajando en este campo 6 años, varios proyectos nacionales e internacionales. El primero fue este, Aqualectra, que nos permitió construir a escala real el primer humedal artificial bioelectrogénico mundial. Este proyecto, BioS4, eliminación de sulfatos en aguas subterráneas mediante técnicas electroquímicas. Hablaba la compañera de emergentes, eliminación de contaminantes emergentes por técnicas electroquímicas. Este es el último que estamos ahora, el Metland. Se ha jugado con las siglas, se ha transformado Wetland en Metland. Es un proyecto de aplicación práctica. Se está replicando en México, Argentina, Dinamarca, Madrid y Sevilla. Y el objetivo es poner ya a escala comercial pequeños equipos, pequeños humedales bioelectrogénicos para la depuración de pequeñas colectividades. Por último, me referiré al proyecto Humedal Inteligente, porque ya la combinación de humedales clásicos, humedales artificiales, con técnicas electroquímicas, está permitiendo reducir la superficie del orden de 6 veces. Pero además, las reacciones que tienen lugar en el interior del reactor, esos cambios de corriente, es como si las bacterias presentes fuesen capaces de detectar cambios de la carga que le llegan. Son como biosensores, con capacidad de respuesta. Llega sobrecarga, el sistema lo detecta, manda una señal y unas baterías que están acumulando energía fotovoltaica actúan para darle corriente al sistema. Esto hace poco era impensable, que un sistema extensivo, un sistema natural, tuviese capacidad de responder de forma automática ante sobrecargas que le lleguen al sistema. Además, envía información de control al operario para que se entere. Eso nos llevó a este proyecto, del cual pueden conseguir información en esta página web. Y ya voy terminando. Otro tema interesante que estamos haciendo. El CENTE trabaja mucho en Iberoamérica, Centroamérica, Sudamérica. Hacemos depuradoras en el medio rural y cuando volvemos a la oficina nos preguntamos, ¿esto quién lo va a controlar? ¿Quién va a hacer un sólido en suspensión, una DBO, una DQO? Y nos podemos fiar de esas analíticas, es un problema. Pero se nos ocurrió que cualquier persona, hoy en día, tiene un móvil, un teléfono móvil, y generalmente de buena calidad. La pregunta fue, ¿seríamos capaces de hacer una foto en condiciones controladas de un efluente de depuradora? Esa foto llega inmediatamente al centro y mediante un algoritmo matemático ser capaces de tener valores aproximados, no quiero decimales, valores aproximados de materia en suspensión y de materia orgánica. No parece muy complicado aquí, sólido suspensión es turbidez,
es más complicado de aquí. Pero curiosamente, los primeros resultados, se está aplicando inteligencia artificial, visión artificial, están dando muy buenos resultados. Y hoy en día el sistema es capaz de detectar perfectamente qué muestra cumple o no cumple Directiva Europea de Vertido, por imagen. Y el proyecto del cual habló Antonio, para terminar ya, el proyecto IDIACUA, proyecto orientado específicamente al desarrollo de investigación en pequeñas poblaciones. Estamos trabajando con 2 universidades portuguesas, Beira Interior y Algarve, con 2 organismos, Agua de Algarve y Agua del Valle del Tajo. Trabajamos con gente de Extremadura y con gente de Andalucía. Objetivos: crear una red de depuración en pequeñas poblaciones, desarrollar y mejorar una estrategia de investigación y tratamiento de pequeñas poblaciones, mejorar la infraestructura, un programa piloto, es decir, dentro del programa se van a construir estaciones pilotos en el territorio con tecnologías novedosas de depuración de aguas residuales a pequeña escala y, por supuesto, las actividades clásicas transversales de diseminación y demás empresas. Les dije que iba a ser breve, al final he vuelto a correr, pero lo llevo en los genes, mi genética es de correr. Genéticamente soy intensivo, aunque me dedique a lo extensivo, genéticamente soy intensivo. Acabo ya. Muchas gracias, de verdad, por estar ahí hasta ahora. Y a los que sois amantes de las redes, hoy en día casi todo el mundo, en las redes me tenéis como el médico del agua. Gracias y hasta la próxima. Excelente. Então, agora se calhar 1 hora para perguntas. Se calhar vamos terminar a sessão. Muito obrigado a todos, cumprimentar e agradecer a todos. Não, 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 não,